Ela, estamos honrados de poder conviver novamente com vocês e hoje, especialmente esse tema, energia mental e autocura. Está aparecendo para vocês, né? Sim, É uma alegria muito grande quando a gente pode buscar os ensinamentos de Jesus e aquecer nossos corações para viver o amor que Ele convidou que nós vivêssemos e nos amássemos. E eu gostaria de começar lembrando essa passagem do Evangelho de João, quando Jesus afirma que das ovelhas ouve a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus aqui demonstra para nós qual é a nossa relação, nossa ligação com Ele. Ele afirma que Deus nos entregou a Ele para cuidar. Certamente que quando fomos criados como espíritos, Deus não nos deixou sozinhos e nos entregou a Jesus. Então, a nossa relação com o Mestre é uma relação direta de quem tem nele todo o amparo diretamente, sem intermediários. Certamente que os benfeitores espirituais sempre vão nos colocar ao seu esforço, as suas orientações, em nome de Jesus. Mas nós podemos, sim, lembrar de que, mesmo na eternidade, rumo ao infinito, mesmo quando nós formos também espíritos puros, a nossa relação com Jesus nunca terminará. Será sempre um afeto cada vez mais profundo, sentindo a alegria e o amor que aquece os nossos corações. Então, gostaria de iniciar as reflexões de hoje, lembrando de quem, porque todos nós aprendemos nos livros que foram reflexões de espíritos superiores que aprenderam com Jesus. Então, nós estamos aqui hoje para aprender com Jesus e iluminar os nossos pensamentos, sentimentos, para viver a mensagem dele. E o tema proposto, energia mental e autocura. Nós queremos iniciar, então, esse tema falando de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns, é a mensagem 38, o nome da mensagem é Faixas. Seara dos Médiuns é um livro magnífico. Emmanuel, após o estudo de cada questão do livro dos Médiuns, ele trazia uma reflexão. Essa aqui foi no dia 27 de maio de 1960, o ano que a Kenny Adams nasceu, né? E é sobre a questão 285 do Livro dos Médiuns. Então, vamos ver o que ele está dizendo para nós. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante,
Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por três fatores específicos. Pois bem, eu vou trazer os três fatores específicos que nós somos governados. Em pensamento e idioma universal. Claro que nós conhecemos isso através de André Luiz, Joana de Anjos, já aprofundaram muito esse estudo do pensamento que é vida, ganha forma, movimento. E o cérebro é um centro ativo, um centro de ondas. E ele sempre nos liga àquilo que nós colocamos foco, colocamos atenção. Ganha vida dentro de nós. Pode ser vida destrutiva, no sentido de que pode ser hábitos de pensamentos de autodestruição ou de destruição da vida. Mas pode ser vida abundante. Mas o que nós queremos trazer aqui hoje, a partir dessa ideia, desse conhecimento do que nós vivenciamos, a partir do que pensamos, é que ele faz uma afirmativa, Emmanuel afirma que nós somos governados por três fatores, na nossa condição evolutiva, naturalmente. Então, vejamos os três fatores que nos governam. O primeiro é a experiência. A experiência é um conjunto de nossos próprios pensamentos. Então, vejamos, ele está dizendo que a experiência não é exatamente a circunstância, o fato, a ocorrência. Ele está dizendo que a experiência acontece dentro de nós. A experiência é um conjunto dos nossos próprios pensamentos, é o que pensamos sobre as situações, as pessoas, a vida. Então, nós vivemos experiências a partir das nossas crenças limitantes, nossas crenças libertadoras, como nós fomos constituídos ao longo dos milênios, fomos nos construindo intelectualmente, mentalmente, através das nossas memórias e psicologicamente. Então, nós temos aí o psicológico, o intelectual e o da memória, daquilo que nós trazemos gravado na nossa consciência. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o estímulo. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Então, o estímulo, ele vem dos fatos, das ocorrências, de qualquer acontecimento. Uma palestra, um acidente, uma fala de alguém, qualquer circunstância estimula nos impele a pensar. E aí gera uma experiência. O terceiro fator é a inspiração. A inspiração já são os pensamentos alheios. É a equipe dos pensamentos alheios, que aceitamos ou que procuramos. Veja o quanto que isso é interessante para nós. Quando acontece uma circunstância, um fato, ela em si não é a experiência. Por quê? Porque a experiência depende de como a pessoa vê a vida, de como ela vê o fato, se ela vê o fato na hora que aconteceu, se ela vê depois. Um exemplo bem simples, um acidente. Quem está dirigindo o carro e tem um acidente, ele tem uma experiência, porque ele, a partir do acidente, ele tem ali na mente,
no cérebro um conjunto de pensamentos próprios. Ele pode se assustar, ficar apavorado, pode experimentar qualquer situação que é o seu experimento, é a sua vivência, é a sua experiência. Se tem alguém no banco do passageiro, já tem uma experiência diferente na mesma circunstância. O mesmo acidente é estímulo para quem está dirigindo e é estímulo para quem está no banco de passageiros. Se tem alguém passando na rua e vê o acidente, tem o mesmo estímulo, o mesmo fato, a mesma circunstância, leva aquela pessoa a pensar conforme ela viu, pelo ângulo que ela viu. E se tem alguém que vê depois o acidente, de forma diferente também, ele vai pensar. Isso pela perspectiva do momento, da onde estava, do que estava acontecendo. Mas também tem os outros fatores, o psicológico, o das crenças e o emocional, né? O intelectual. Então, a pessoa pode ter, duas pessoas podem vir a esse acidente na mesma hora, do mesmo ângulo, mas a experiência não é a mesma. Ela é distinta. Ela não é a mesma. E daí vem a inspiração. Inspiração pode vir de benfeitores ou malfeitores. Então, nós podemos aceitar uma inspiração e podemos procurar uma inspiração. Quando nós estamos fazendo uma oração, uma meditação, nós estamos buscando uma inspiração de benfeitores. Quando nós estamos com rancor, com raiva ou com maledicência, nós estamos procurando uma inspiração de malfeitores. Então, esses três fatores nos governam, porque ninguém no nosso nível evolutivo está livre de ser impactado por eles, tanto de espíritos encarnados e desencarnados, quanto de situações que a gente vive no dia a dia, que são os estímulos, quanto das que geram as experiências. Aí nós perguntamos para vocês, aonde, eu vou interromper um pouquinho, depois eu volto. Aonde que mora o amor? Alguém pode responder para nós? Aonde está o amor em nós? Na consciência? Isso. Está na nossa essência, na consciência. E aonde está o rancor, o ódio, a raiva? Aonde que está? Também na nossa consciência. Não. A consciência é o ponto imaculado do espírito. Nela não entra nenhum sentimento de rancor, de raiva, de inveja, de despeito, de ódio. Não entra. Está no nosso campo mental, não é não? Sim, o campo mental ele está a serviço, deve estar a serviço da consciência, mas nem sempre está. Não. A nossa mente, ela deve traduzir, repassar o que vem da consciência, mas nem sempre é assim, porque nós nos afastamos da casa do Pai. Está no ego? Isso, está no ego. Está no ego. Então, vamos refletir os três fatores sobre a questão da consciência e do ego. Vamos lá. Pois bem, se o estímulo
ele gera em nós algum pensamento, que isso vai, para nós, gerar um experimento, uma sensação, um sentimento. Se o estímulo ele está a serviço do que é consciencial, das virtudes, nós vamos ter experiências virtuosas, experiências que geram vida e que desenvolvem a consciência do ser. Porque, conforme disseram, o ser imortal ele é consciência e ele tem um ego. O ego ele é auxiliar da consciência. O mau uso do livre-arbítrio é que gerou o movimento egóico. E o ego, ao invés de ser auxiliar da consciência, ele se moveu para dar valor à persona, às coisas, à posse, ao apego e às emoções viciosas, às desvirtudes. Então, todo egoísmo, orgulho, toda inveja, todo despeito, toda impaciência, toda raiva, toda exigência é um movimento egóico. O ego deve voltar a ser o auxiliar da consciência, porém, depende dos estímulos que nós criamos para a nossa vida, para que a consciência cada vez mais tome a sua posição de gerar o discernimento, a lucidez para fazer as escolhas emocionais de paz, de paciência, de serenidade, de afeto, de amor. Então, nesse sentido, o estímulo é muito importante, porque ele pode ser, diz Emmanuel nessa mensagem, ele pode ser uma tomada de ligação para os objetos que nos atraem. Se, infelizmente, ainda temos algumas tentações e nós damos combustível a estímulos que exacerbem a tentação, nós estamos intensificando o sentimento egóico. Se nós tivermos no nosso programa, no nosso planejamento do dia, tomar contato com estímulos que estimulem o ego, nós estamos intensificando esses movimentos egóicos, esses sentimentos que são escuridão no comportamento do espírito. Se nós começamos a ter hábitos saudáveis, como uma leitura edificante, uma palestra, uma conversa edificante, consciencial, os hábitos que a gente coloque os sentidos físicos em contato com aquilo que gere espiritualidade, colocar os sentidos físicos com aquilo que gere sentimentos virtuosos, nós estamos estimulando experiências na consciência. A consciência, ela é a essência, mas não está pronta, que ela deve ser desenvolvida, porque, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós nascemos simples e ignorantes, então devemos desenvolver. Lá na consciência, nós temos os atributos de Filho de Deus, imagem e semelhança do Pai. Então, ela está ali para ser desenvolvida. O nosso trabalho, o nosso dever é laborar condições para que a consciência evolua e vá convidando o ego a voltar a ser auxiliar da consciência.
Então, naquela questão do campo mental, a mente deve repassar para as situações o que vem da consciência. Mas como nós acostumamos a mente com códigos egóicos, ela obedece muitas vezes o ego. Tanto que um exemplo é a pessoa vai meditar, vai refletir, põe uma melodia que favoreça num quarto e se isola para fazer uma meditação e muitas vezes a mente continua conversando como se não tivesse sozinha no quarto com um ambiente propício, ela fica apegada às questões externas, porque o ego gosta muito das questões externas ligadas aos sentidos físicos. E o ser fica refém desse movimento egóico, porque o ser deve buscar o auto-amor, amando o próximo, naturalmente, é amando o próximo que desenvolve o auto-amor, dando a si autonomia virtuosa, sem se escravizar ao comportamento das pessoas, sem escravizar-se a querer dominar o tempo, que não é possível, sem escravizar-se a querer evitar frustrações, que no nosso nível evolutivo nós teremos frustrações, porque elas são podas nos nossos exageros e convites para o nosso crescimento interior. Então, esse movimento de querer controlar as coisas gera uma ilusão de controle das coisas e também o movimento de querer controlar a circunstância, o estímulo, querendo que não tenha estímulo que nos impele a trabalhar o nascimento das virtudes. Esse é o movimento egóico. O convite aqui é o movimento essencial, o movimento consciencial. Ou seja, o espírito imortal deve tomar como diretriz fundamental hábitos que promovam a sensibilidade no comportamento, na vida. Daí, aqui nós estamos perante um convite de fazermos um planejamento pessoal para cada vez mais colocarmos os sentidos físicos em contato com estímulos que promovam a sensibilidade, a espiritualidade e dissolva o materialismo, o sensualismo no comportamento. Anotem perguntas aí se tiver, porque às vezes o conteúdo é muita coisa ali em alguns minutos, né? Mas o que eu quero que vocês, junto comigo, que nós aprendamos, é que nós temos 3 fatores aqui. O estímulo pode promover a consciência ou pode exacerbar o movimento egóico. A inspiração dos malfeitores utiliza as nossas crenças limitantes, nossos hábitos viciosos. Então, ele vem e atuam ali. Ele também gera uma experiência. A experiência, que é o primeiro tópico ali, o primeiro fator, ela vem do estímulo, mas pode vir da inspiração. Ela pode ser egóica, como eu já disse, ou pode ser consciencial, como eu já disse. Então, a experiência vem do estímulo e vem da inspiração. Mas a experiência também pode vir de como o ser se construiu ao longo dos milênios. A experiência pode ser um estado mental, que nós vamos falar mais para frente, de pensamentos que surgem dele mesmo, crenças dele mesmo. O exemplo mais usado é uma moça que foi estuprada na juventude, criar uma crença de que todo homem é mau.
Então, ela tem uma experiência que se repete, mesmo às vezes não estando com estímulo, mesmo às vezes não estando numa situação aonde ela vai gerar o conjunto de pensamento. Aquele pensamento volta reiteradas vezes, porque é uma crença limitante e que machuca, faz machucaduras na sua intimidade. Então, eu vou repetir rapidamente. A experiência, quando eu falo de experiência, eu estou falando de algo que está na questão 115. A questão 115 diz que nós temos uma missão de conhecer a verdade para se aproximar de Deus e alcançar a pura e eterna felicidade. E diz ainda os benfeitores de que é passando pelas provas, ou seja, passando pelas experiências, é que se adquire aquele conhecimento da verdade. Então, experiência é a pedagogia divina. Humberto de Campos diz no livro Boa Nova que existe convites doces e convites amargos na pedagogia de Deus. Então, esses estímulos podem ser doces e podem ser amargos. Os dois estão a serviço da experiência, que está a serviço da consciência, que está a serviço do desenvolvimento das virtudes, que está a serviço de cumprir as leis amorosas de Deus. É o ser imortal evoluindo. Todos nós. Daí, eu falei que ia repetir, vou repetir. A experiência, então, vem do fator estímulo, que é a circunstância, pode ser influenciação espiritual, e a própria constituição do ser, que além dos 5 sentidos físicos, tem o intelectual, tem o emocional, a memória, que tem as crenças limitantes ou libertadoras, e o psicológico, de como ele psicologicamente se formou ao longo das encarnações. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Anote perguntas aí. Então, esse movimento tem a ver com pensamentos, sentimentos e vontade. Aí gerou a energia mental, o campo mental. Nós vivemos essa realidade. A vontade entra aqui como leme. A vontade é o leme. A vontade é um atributo do Filho de Deus, que tem um atributo, imagem e semelhança da vontade do Pai. Então, vontade é um atributo. A nossa vontade é um atributo virtuoso. A nossa vontade é ser feliz, mesmo que nós tenhamos descaminhos, no fundo, nós queremos ser felizes. Às vezes fazemos de forma errada, mas queremos ser felizes. Se nós colocamos o evangelho no comportamento, o leme é a vontade. A sintonia corre por nossa conta, afirma Emmanuel nesta mesma mensagem. Então, nós temos um conjunto de pensamentos que geram sentimentos. O que nós queremos trazer aqui é que esse campo mental, essa energia mental, ela pode ser densa, empanada, depressiva, conforme o espírito alimenta a consciência, né? O ego ou a consciência. Ela pode ser densa, ela pode ser de vitimismo, do espírito que não quer colocar a vontade a favor de ter experiências que estimulem a consciência. Ele prefere a preguiça moral, prefere reclamar da vida, prefere achar que as coisas que aconteceram com ele não devia acontecer, como se fosse possível acontecer algo com alguém que fosse no endereço errado. A única coisa e o único mal que pode me acontecer é o mal que eu faço, mas não o mal que vem de fora, porque vem conforme a minha necessidade. Eu tenho uma necessidade de desenvolver uma virtude, Deus manda um estímulo, uma circunstância, para atender a minha necessidade. Toda vez que chega algo, ao invés de eu reclamar, eu devo fazer o exercício de
o que essa situação, esse conflito, essa experiência está me querendo atender em mim? O que eu devo desenvolver em mim? Porque chegou uma experiência nova, um estímulo para o meu crescimento. Aí a minha energia mental pode se tornar proativa, promotora, provedora da vida, da minha vida, né? Então, a energia mental é essa. Ela pode ser de autocura, nós vamos ver mais para frente, mas pode ser destrutiva. Então, vejamos, um sentimento de desamor, doença espiritual, porque a pessoa está depressiva, ou está reclamando da vida, ou não tem estímulo, não tem motivação para poder viver, ela está com um sentimento de desamor. Porque o desamor ele se manifesta por esse movimento egóico de não sentir a vida como um alimento divino, não sentir a vida como um convite à saúde, não sentir a vida como um amor de Deus. Ele não vê o amor de Deus. O amor de Deus sempre vai existir, sempre existirá. Em tudo tem a bondade de Deus. Nem tudo é vontade de Deus, mas em tudo tem a bondade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja feliz e a vontade de Deus é que a gente passe por experiência e evolua. Se nós não fazemos os esforços de evoluir, aí que vem a dor para nos trazer de volta ao caminho do amor. A dor é da permissão divina, não é da vontade divina. Então, tanto a dor como o amor são da bondade de Deus. Tanto a vontade e a permissão dele é para o bem nosso. Se algo ocorre e eu não vejo a bondade de Deus, isso não significa que Deus não seja bom. Significa que eu não consegui ainda desenvolver uma lucidez, um discernimento que enxergue a bondade de Deus naquilo. É eu e não Deus. Deus sempre amou. Então, num sentimento de desamor, nós temos aí uma energia mental em desequilíbrio. É essa a energia que vige dentro do ser. Meio depressivo, meio reclamando da vida, ou mais depressivo. E dessa forma é que chegam as doenças físicas e doenças mentais. Ela vem para o corpo a partir desse desequilíbrio, daquilo que nós já falamos anteriormente. E então nós temos um sinal, nós temos aí algo útil. Não existe no universo nada inútil. Um sinal. Ó, estou tendo muitas doenças, sempre volta doença, sempre volta situações que se repetem e eu não consigo enxergar o que eu preciso mudar em mim para não precisar mais dessas situações. Esse é um diagnóstico. É um diagnóstico, é uma informação. Tudo em nós é informação para nossa cura, para buscar a autocura. É como a febre, não é uma doença, a febre é uma informação. Olha, tem alguma inflamação no seu corpo, né? Busque a causa, onde está essa inflamação. Então, é a mesma coisa. Se eu estou com rancor, é uma informação. Se eu estou com ansiedade, é uma informação. Se eu estou com angústia, isso é uma informação valiosa. Nossa, eu estou com angústia. É que eu estou fazendo alguma coisa que está me trazendo de volta a angústia. Então, a causa que eu estou causando precisa ser investigada. É a causa. Causa, efeito, atrás efeito da causa. A partir desse sinal, desse diagnóstico, eu vou ter 3 escolhas. A primeira escolha é uma escolha egóica, que é a pessoa descrente mesmo, prefere permitir que as coisas aconteçam, ela finge que se ama, é o pseudo-amor.
ela se acomoda com a doença como se fosse inevitável. Não, é assim mesmo. E aí ela dá continuidade à doença. Essa é uma escolha de passiva, pseudo-amor. A outra é reativa, é um desamor. A reativa é uma revolta. Ela quer arrancar, ela quer arrancar. Ela não quer trabalhar, laborar a transformação da causa para ter novos efeitos. Ela quer arrancar. Jesus disse que não devemos arrancar o joio, porque nós vamos machucar e vamos arrancar o trigo também. O trigo é a virtude, o joio é a desvirtude. Se eu quero arrancar a desvirtude, não vai funcionar, porque não tem como eu tirar uma desvirtude sem colocar virtude. Não há um vácuo nisso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa sem paciência, impaciente demais, irritante, irritado, não tem como eu parar de ser irritado, parar de ser. Não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de eu convidar a paciência para ir preenchendo os espaços. Aí sim, eu vou iluminando o cômodo escuro da casa íntima. Toda vez que a pessoa faz força, é uma reação, não é uma ação. É um desamor, agrava a situação. Pode gerar repressão, reprimir. Isso vai dar uma doença física além da emocional, certamente. E aí a autocura está na ação proativa, consciencial. Ela aceita o processo, ela percebe que é um sinal importante de desequilíbrio no comportamento e busca lá a causa. O que que gerou? E essa causa vai lhe permitir, através dessa identificação, os sentimentos essenciais, as virtudes que vão iluminar os cômodos da casa. De forma que, se eu quero trabalhar a vaidade, eu percebo que ando muito vaidoso, tudo eu falo só eu, só converso falando de eu sou o centro do universo. É muito egoísmo, vaidade. Eu vou ter de convidar a irmã humildade para ela vir aquecer o coração, fazer exercícios de humildade, buscar os estímulos, circunstância, viver circunstância que desenvolva a humildade, buscar espaços que eu construa a humildade no comportamento. Então, nós temos aí a saúde integral, o espírito e o corpo. A última tela que nós trouxemos para nós hoje é quando chega o conflito, através de um estímulo ou de uma crença, ele pode ser um estímulo, uma circunstância de alguém que fez uma calúnia, ou de alguém que nos ofendeu, pode ser de alguém, ou pode ser de uma situação, uma crise econômica, gerou um conflito financeiro, um erro, eu cometi um erro, eu era para fazer uma coisa, fiz outra, gera um conflito, conflitos. Eu não estou falando aqui do conflito consciencial, que é o conflito do filho mais novo da parábola, que ele entrou num conflito consciencial. Puxa, na casa do pai eu tenho um banquete, e eu estou aqui comendo com os porcos. Estou falando aqui do nosso dia a dia, dos estímulos. Esse conflito, ele pode ser atormentador. Como que é? Quando a pessoa tem o hábito de massagear o ego, as emoções egóicas. Quando ele não quer fazer o labor íntimo de desenvolver os valores e ter novas causas para gerar novos efeitos. Então, o conflito fica atormentando. Ele apega-se ao que os outros falam, ele apega ao que os outros fazem, ele fica vivendo no estado conflituado. Ele é uma pessoa conflituada. Mas, quando nós queremos a autocura, quando nós queremos a realização da vida, quando realmente queremos
cumprir o dever de nos amar, o conflito ele é promotor. Aí nós vamos promover uma mudança. Pode levar 100 anos, 200, mas a gente não vai desistir de hipótese alguma. Nós vamos seguir. E quando o conflito é por nós acolhido como um convite para atender uma necessidade de crescimento íntimo, aí nós temos de observar quais são as limitações. Porque o conflito está dizendo, tem limitações aí, olha, você, vou dar um exemplo, tudo na sua vida está em desordem, você não consegue responder as coisas, não consegue cumprir os compromissos, está tudo uma desordem. A sua casa, o seu quarto, está tudo numa desordem. Aí você tem uma limitação. Qual que é? Não é a desordem. A desordem ela gera ali um mal-estar, um campo mental perturbado, porém essa é a causa primeira. A causa da causa é a indisciplina. É preciso localizar, é a indisciplina. A pessoa indisciplinada, ela não consegue se conectar profundamente com a verdade, porque ela é indisciplinada, ela não consegue conectar com a meditação, porque ela é indisciplinada, ela não consegue conectar com a oração, com a gratidão, ela tem a gratidão nas palavras, ela não sente isso, não abunda seu ser, ela não sente uma vida pulsar com leveza, igual Jesus falou, fardo leve e jugo suave. Então, investigar. Investigando, nós vamos melhorar as nossas capacidades, porque, na essência, nós temos todos os atributos como semente para serem desenvolvidos. Daí, certamente, nós vamos conseguir ampliar o potencial. Esse é o caminho, ampliar o potencial. Ampliando o potencial, é que nós vamos nos tornar umas pessoas de saúde espiritual, mental, emocional, e também com os reflexos no corpo perispiritual, nos chakras, tanto o primeiro chakra, da fé, da confiança em Deus, o chakra da raiz da nossa vida, da nossa origem, quanto o segundo chakra, o chakra das energias criativas, o chakra da gratidão, quanto o terceiro chakra, o chakra do poder, da humildade, e o quarto chakra do amor. E aí nós temos os 3 chakras conscienciais, do conhecimento da verdade, da intuição, da espiritualidade e da transcendência. É a jornada do espírito, é a nossa jornada, que tem no nosso cérebro os 3 andares, né, desse caminho, dessa jornada, do instinto da natureza humana para a angelitude. Então, quando eu me dou importância, o universo se abre. Quando eu me dou amor, o universo ascende. Quando eu me dou harmonia, o universo me atende. Estamos à disposição, Rafa. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado pelas excelentes reflexões. Nós temos algumas perguntas. Eu vou começar por pedir para a Gil abrir o microfone dela. Tem uma pergunta para você, Saulo. Então, saudação fraterna e muito obrigada por a transmissão de tantos conhecimentos. E eu gostaria de saber o seguinte: nós fomos criados simples e ignorantes, né? Seria, entre aspas, sinônimos à inconsciência? Qual a relação? E qual a relação da inconsciência com a maldade? Se nós analisarmos o espírito, ele nunca é inconsciente, porque ele tem a consciência. Nós, no espiritismo, aprendemos que existe subconsciência. Nós podemos reencarnar até com habilidades já desenvolvidas de forma latente, para que naquela encarnação a gente tenha foco
naquele propósito, naquela missão daquela encarnação. Então, a consciência, vamos olhar bem essa questão. A consciência, ela é o ponto imaculado do espírito. Nós não conseguimos macular a nossa consciência. Nem quando um terrorista põe uma bomba, explode tudo, ele explode o corpo, explode tudo, menos a consciência. Porém, a consciência registra os fatos. Porque se a consciência não registrasse, como que o espírito iria se responsabilizar? Mas registrar não é a mesma coisa de macular. Então, a consciência é o ponto de Deus no espírito. É lá que está escrito as leis divinas. E lá está registrado tudo que nós teremos de quitar com a lei de justiça. E daí, quando nós temos atitudes infelizes da maldade, esta é uma atitude de rebeldia do filho que não quer trabalhar. Não sei se respondi, Gil. Muito bem. Então, não são atos inconscientes. Muito Não. obrigada. Muito bom. Pode ter a ignorância de não saber, mas não a ignorância dos atributos do Filho de Deus. Muito obrigada. Nós temos mais uma pergunta. E quando o pensamento é automatizado e não nos damos conta dele? É um pouco do que eu já falei, a gente sempre se dá conta. Ocorre que nós criamos hábitos, eles ficam automatizados porque nós automatizamos, e nós somos responsáveis por isso. Daí o exercício que nós podemos para poder ter consciência, aí a palavra consciência agora é ligada à ciência, né? A ter ciência. Para ter ciência dos pensamentos é a autoobservação. Nós precisamos reconhecer os pontos nossos. A gente reconhece por amor ou por uma dor, por uma situação amarga. Então, perceber por amor é melhor. Como que eu faço o exercício? Eu começar a observar. Ah, mas eu tenho dificuldade de observar. Se eu não observo, eu não percebo. Se eu não percebo, eu não reconheço. Se eu não reconheço, eu não tenho como tratar. A tratativa vem do reconhecimento, não da rebeldia. O reconhecimento vem de eu perceber, e eu percebo se eu observar. É o vigiai e orai que Jesus falou. Vigiai e orai. Vigiar. Como que eu posso fazer se eu tenho muita dificuldade? Começa a observar os gestos físicos. Às vezes a pessoa não tem consciência até dos gestos físicos. Ela está dirigindo um carro, ela começa a observar. Nossa, eu olhei no retrovisor agora. Ah, passei a marcha. Ah, fiz isso, fiz aquilo. Ela começa a observar alguns tiques que ela faz que ela nem sabia que fazia. E aí, a partir daí, ela pode começar depois a exercitar, a perceber, puxa, esse pensamento, ele não está me fazendo feliz, porque ele está me deixando angustiada, ele está alimentando o ego. Eu vou trocar por um pensamento de confiança e fé. Porque o pensamento virtuoso, basta você acessá-lo que ele ilumina o campo mental, a energia mental. Basta acessar. Vou dar um exemplo. Tem ali um conflito, uma situação que precisa ser resolvida, muito trabalhosa, tal, você está com receio. Um dia você amanhece com coragem. Fala, não, eu vou resolver, vai dar tudo certo. No outro dia, você amanhece cheio de medo. Fala, nossa, será que vai dar certo mesmo? Será que não vai? O problema continua o mesmo. Lá fora não mudou nada. Mas dentro de você, você pode ter um movimento egóico de medo existencial, né? E pode ter segurança. Então, quando mais nós vamos vigiando e orando naturalmente, mais nós vamos ter a autopercepção, e pela autopercepção a gente começa a observar o pensamento. E o pensamento sai, você modifica, você troca. Porque não é possível arrancar o pensamento. Pare de pensar nisso, não vai parar. Então, vamos pensar em outra coisa.
Martins Peralta que escreveu num livro, se você não quer pensar em algo, troque, pense em outra coisa. E se eu começo a ouvir uma melodia, a ler um livro, eu comecei a trocar o pensamento. Acho que tem uma pergunta que tem a ver um pouco com o que você acabou de explicar. Como ajudar pessoas em depressão constante quando pensamentos negativos continuam constantes? Tá, tem a ver com o que eu falei, mas eu posso acrescentar alguma coisa. A vontade do espírito é ser feliz. E o espírito ele tem o livre-arbítrio, que é o atributo da lei de liberdade, né? Livre-arbítrio. Ele precisa desenvolver o discernimento para acessar a lei de liberdade mais intensamente, porque o espírito que comete um assassínio, ele está mal usando a liberdade. Usar a lei de liberdade intensamente, cumprir a lei, precisa do discernimento, da lucidez. Então, pegando a vontade e o livre-arbítrio, se a vontade do espírito é ser feliz, mesmo que ele ali não consiga ver a possibilidade de ser feliz, mesmo que ele ache que nunca vai ser feliz, no fundo, ele quer ser feliz. Se ele pega essa força da vontade, e como ele tem o livre-arbítrio, ele pode usar a força de vontade para se libertar do desejo de se matar, por exemplo. A mesma força que quer se matar é a força que ele vai usar para se libertar do desejo de se matar. Porque é muito interessante as armadilhas do ego. O ego ele cria uma armadilha, que foi o próprio espírito que criou, né? Ele cria, por quê? Ele pensa que ele não é feliz, ele pensa que ele é vítima da vida, ele não sente nenhuma forma de sair daquele lugar que ele está. Aí, então ele fica pensando que a vida não vale a pena. Em vez dele querer matar o pensamento, matar, entre aspas, o pensamento, ele quer matar quem pensa. Modificou o processo de uma forma sem lógica nenhuma. Ora, se eu estou pensando assim, eu tenho de dissolver o pensamento, não matar quem está pensando assim. Então, é colocar a força de vontade, e aí isso serve para o atendimento fraterno no centro espírita, com um amigo, com alguém, buscar colocar para a pessoa. Se a gente ficar colocando, o suicida vai para o vale do suicida, prejudica. Qualquer fala que crie uma, uma exigência, intensifica o processo. Intensifica. A pessoa precisa de convite para pensar. Então, qualquer forma que a gente tem, leva ela para pensar na força que ela tem para se libertar. E, naturalmente, vocês sabem, eu acho que não preciso dizer, que quem está na depressão profunda precisa da medicina, precisa de uma série de outras formas para poder ela sair do fundo do poço. Não dá conta de sair sozinha. Mas só ela, somente ela, vai conseguir sair da depressão. Pode ter ajuda do pai, da mãe, da família, do médico, de todo mundo, mas ela precisa querer fazer esse movimento de alto amor. Obrigado, Saulo. Mais uma perguntinha só. A fixação mental do remorso pode desequilibrar o corpo espiritual? Sim, porque o remorso não é o arrependimento. O arrependimento é uma virtude, não é? O arrependimento é uma virtude. O remorso está ligado à culpa, a não querer se aceitar. O remorso está ligado ao espírito que não se coloca como aprendiz. Por quê? O mestre é Jesus. Nós, aprendizes de Jesus. O aprendiz erra. O aprendiz erra, mas o erro é uma experiência, é um estímulo para
novas experiências. O erro é uma forma de ir trabalhando para poder melhorar, melhorar, melhorar. E a pessoa ela quer alcançar a plenitude sem fazer a jornada. É o perfeccionismo, ela quer ser perfeita sem trabalhar para alcançar aquela virtude, aquela perfeição. Então, gera o perfeccionismo. E é por aí que ela escorrega no seu comportamento. Obrigado. Chegou uma perguntinha aqui no chat da Graziele. Ela pergunta: os pensamentos suicidas vêm da onde? Do movimento egóico. Né? Nós mostramos aquela tela consciência, movimento egóico. Vem do próprio movimento do espírito que exacerbou todo o seu campo mental está ligado a esse tipo de pensamento, sabe? Os pensamentos suicidas. É o cúmulo da rebeldia. O espírito chega, ou ele vai para a crueldade, como dos terroristas, Hitler, que quer destruir a humanidade, ou ele vai para querer a autodestruição. É o ponto mais extremo da rebeldia do espírito. Tá ótimo, muito obrigado. Saulo, gratidão imensa pela palestra, pelas perguntas, pelas respostas às perguntas aqui feitas. Nós, em nome do Blossom, estamos honrados e agradecidos demais pelas reflexões. Se a gente pudesse pedir para que você encerrasse com quaisquer considerações finais, e se você puder fazer também a nossa prece de encerramento, por favor. Sim, podemos sim. Agradecer a oportunidade que nos oferecem de estar junto com vocês. A partir dessa oportunidade, nós podemos todos os dias praticar, observar os estímulos que nós estamos criando para nós mesmos e mudar esses estímulos para fortalecer a consciência, reduzir os estímulos egóicos, aqueles hábitos que hoje em dia a comunicação está abundante. Então, a gente precisa tomar cuidado com a rede social, com os programas. Então, eles estão a serviço do ego, o pensamento fica acelerado, pensamento acelerado dificulta a habilidade de reflexão e meditação. Então, precisamos de momentos reflexivos, de hábitos simples, eliminar tudo que não faz diferença nenhuma na nossa vida, tanto coisas como objetos, tudo que hábitos, coisas que não vão agregar. E oportunizar estar nessa quietude mental, emocional, permitir sentir a vida, respirar a natureza, os animais, ter os espaços de olhar a beleza da vida, não só para receber, mas para doar. Amar o bem pelo bem, por amar fazer o bem. Amar doar-se, não só receber do universo, mas doar ao universo também. Fazer a mesma coisa, porque se é bom receber, é bom doar. Quanto mais doamos, mais temos. Então, que Jesus abençoe a todos. É a minha gratidão pela oportunidade de estar com vocês hoje. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, que seu amor, sua misericórdia, sua bondade infinita alcance-nos nessa noite e nos fortaleça a vontade de estarmos cada vez mais próximos do seu convite para desenvolver a mansidão e a humildade. Que o sentimento de aprendiz possa ser vivido para sentirmos-nos também filhos de Deus,
Pai amoroso e bom, que nos alimenta, nos sustenta, nos dá vida e nos ama profundamente. E possamos, nessa noite, após o corpo dormir, desdobrados, continuarmos estudando, aprendendo, elaborando um ser cada vez mais feliz, mais leve, cada vez mais contributivo com a vida. Gratidão, Jesus. Assim seja. Muita paz para todos.